E aí galera, boa noite, bem-vindos ao canal do Crimel mais uma vez, Marcos Tadeu. Eu tô trazendo esse vídeo aqui bem interessante, agora bem pontual, porque eu sempre gosto de falar dentro dos podcasts, das entrevistas que eu dou. Eu bato muito na tecla do é espiritual, é físico, é espiritual, é físico, e saiu uma matéria bem interessante no que a gente chama da grande mídia, né? Saiu uma matéria no G1, na verdade foi no Globo News, muito interessante. Esses estudos já foram feitos lá fora, mas aqui no Brasil ele foi feito inclusive por 3 universidades. A Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é encabeçado pelo grande professor, que é o Alexander Moreira Almeida, que é uma sumidade mundial inclusive no assunto, inclusive de genética, né? E esse estudo ele trata do que exatamente? Eles pegaram uma quantidade de médiuns, eu vou soltar o vídeo aqui, vocês vão dar uma olhada. Eles pegaram uma quantidade de médiuns, né, são aquelas pessoas ditas espiritualmente que conseguem ouvir coisas que as pessoas normais não ouvem, conseguem ver coisas fora do tridimensional do mundo físico. Se bem que eu tenho uma teoria, todo mundo tem isso. É que tem gente que bloqueia, tem gente que não dá vazão, tem gente que às vezes vê e acaba tomando remédio para não ver, então é um assunto muito polêmico e eu sempre falo, eu não gosto de ferir suscetibilidades religiosas, mas é legal porque a ciência agora começa a caminhar junto com essas coisas e a gente fala muito na questão do despertar, até nos vídeos eu tenho falado muito isso, porque o despertar, para você despertar realmente você tem que ter conhecimento. E que bom que as coisas comecem a caminhar na paralela agora, porque é um conhecimento científico, é um estudo científico que eu vou apresentar para vocês aqui, que mostra exatamente o que? Mutação no gene de quem tem essas faculdades psíquicas, vamos dizer assim, né? Quem é médium, quem é esse tipo de gente. Então eu vou soltar o vídeo aqui, vamos acompanhar, eu vou fazendo umas pausas e vamos falando no meio. É bem interessante o assunto, tá bom? Vamos lá, eu vou soltar o vídeo aqui, vamos lá. Da realidade. E esses médiuns relatam perceber coisas que outras pessoas não estão percebendo. Então talvez esse cérebro seja um pouco mais poroso, capte aspectos da realidade que outras pessoas não percebem. Nessa pesquisa nós procuramos investigar que genes estariam ligados à experiência mediúnica. Com isso, analisamos o exoma, que é o conjunto total de genes que expressam proteínas dentro do corpo humano. Então, nós comparamos o exoma completo de 52 médiuns e comparamos com seus parentes de primeiro grau não médiuns. E nós encontramos que 33 genes estavam alterados em pelo menos 1/3 dos médiuns e nenhum de seus familiares de primeiro grau não médiuns. E desses 33 genes, alguns deles estavam presentes em 90% dos médiuns e em nenhum dos seus familiares, sugerindo fortemente que esses genes com alterações específicas estão relacionados com a experiência mediúnica. É mais complexo, por isso... Então, eu queria dar uma pausa aqui exatamente para falar sobre isso, né? Porque genética a gente sabe, a gente herda, pai, mãe, aí vai, né? Os primeiros pai, mãe, avós, bisavó, tal, e aí vai. O que é interessante ele estar falando aqui é que as pessoas já têm esse gene e ele está onde exatamente? É no momento que está sendo gestado, é depois da gestação que esses genes são mutados, então é um assunto muito interessante. Isso mostra exatamente o quão engatinhando a gente está exatamente sobre esses assuntos, né? Que tem ainda que ser muito pesquisado. Agora já o primeiro passo já foi dado, e é legal porque isso está na grande mídia. E é legal quando chega na grande mídia porque aí as pessoas começam a trocar mais, a entender mais, né? Isso é muito interessante. Eu vou continuar colocando o vídeo aqui para vocês verem e depois a gente fala alguma coisa sobre Jesus, que é o que eu falei no podcast anterior aí. Vamos lá. O professor Trigueiro, um dos caras mais espiritualizados que eu conheço, vai explicar pra gente, né, traduzir, porque ele me deu uma aula lá na redação pra gente entender. Claro que a gente ouviu um dos pesquisadores, né, Trigueiro, mas vamos traduzir mais para quem está em casa do que a gente está falando. É uma pesquisa acadêmica que seguiu a metodologia científica a partir do trabalho de pesquisadores renomados, com pedigree
acadêmico top da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o doutor Alexander Moreira, que nós ouvimos há pouco, é uma autoridade no assunto, reconhecida no Brasil e no exterior. É complexo. Pesquisa genética tem singularidades que eu teria até dificuldade de traduzir fielmente. Então, já vou aqui destacar o que me chamou mais atenção. Essa pesquisa pegou, como o doutor Alexander disse, procurou comparar 54 médiuns que trabalham voluntariamente há pelo menos 10 anos em centros espíritas kardecistas ou terreiros de Umbanda e são reconhecidos em suas comunidades como pessoas que possuem esse talento do sensitivo, com vidência, escutando vozes de espíritos que se comunicam ou através da psicografia. E esses 54 médiuns também passaram por um rigoroso teste para a aferição de eventual psicopatologia, alguma patologia de ordem mental, porque existem patologias de ordem mental que determinam delírios, visões. Então, todos eles são absolutamente saudáveis. Então, é assim, ó, o que ele está falando, são saudáveis e lúcidos. E é legal esse estudo científico porque ele conseguiu dividir isso, porque existem realmente pessoas que têm alterações genéticas mesmo, que têm alucinação, que têm coisas assim. Agora, vocês imaginem aqueles que não tinham isso, que ouviam vozes, viam coisas tal, e eram obrigados a tomar remédios como se fossem pessoas que tivessem essas mutações genéticas não saudáveis, né? Então é muito bom isso, né? Por isso que tem que estudar, por isso que é o que eu sempre falo, a gente sempre tem que ir a fundo e sair da ignorância para a gente ir à luz da verdade. Esse é o grande lance. Lúcidos. E tivemos parentes de primeiro grau desses médiuns, tendo, portanto, a comparação do código genético. Então, como o doutor Alexander explicou bem melhor, eu vou tentar aqui traduzir no nosso linguajar não técnico. O que se verificou foi a presença de genes nos médiuns que não estão assinalados nos não médiuns parentes de primeiro grau. Nosso cérebro é um filtro da realidade. E esses médiuns relatam perceber coisas que outras pessoas não estão percebendo. Então, talvez esse cérebro seja um pouco mais poroso. Bom, enfim, aí ele coloca exatamente isso. E tem mais uma coisa aqui nessa matéria. Na verdade, na matéria escrita que saiu no G1, né? Porque esse daqui é o Globo News. É que saiu no Grupo Globo, na verdade. Saiu na CNN também essa matéria, depois vocês deem uma pesquisada. Que é claro, né? Agora as redes vão colocar e deve sair em outros canais também. É que essa matéria tá bem fresquinha, né? Eu a vi, inclusive, ontem, que uma pessoa num grupo que eu tenho lá do WhatsApp acabou colocando essa matéria, por isso que eu resolvi fazer esse corte. Mas aí tem um detalhe que está escrito, que eu vou compartilhar aqui com vocês também, que é o resumo disso daí que está escrito, né, mostrando exatamente o resumo da pesquisa realizada. Foi durante um ano, participação dos pesquisadores da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também dessa universidade aqui, enfim, que eu acabei de falar. Então é assim, aqui no final do que está escrito tem o seguinte ainda. Melhor eu colocar meu óculos, galera, vamos lá. Os genes alterados identificados foram encontrados no sistema imune e inflamatório em tecidos epiteliais e na glândula pineal, que é uma coisa que todo mundo fala, glândula pineal, parece que é uma coisa do outro mundo, parece que é espiritual. A glândula pineal é uma glândula que nós temos exatamente aqui no meio do nosso cérebro, na nossa cabeça, inclusive ela tem um mini cristal de apatita interno dentro da glândula pineal, né? Para quem não sabe, a apatita inclusive é um mineral que é condutor, né? Então assim, depois pesquisem sobre isso para que a gente consiga depois encaixar as coisas, que é o que eu sempre falo, vamos começar a encaixar as pecinhas do nosso quebra-cabeça, né? Então assim, é muito importante. E sobre Jesus, o que eu ia falar, na verdade, eu fiz um comentário num podcast de uma pessoa que teve contato com o Chico Xavier uma época, e o Chico Xavier confidenciou para essa pessoa exatamente, ele não falava isso abertamente, de que ele teve uma experiência que ele soube, inclusive, que Jesus havia sido gerado fora do útero da Maria, né? Porque ele comentou isso, essa pessoa falou isso há muito pouco tempo atrás, inclusive,
Isso talvez venha a corroborar essa questão científica mesmo, porque um ser como Jesus, né? com a sua consciência, com o que era exatamente o ser Jesus, enquanto software, vamos dizer assim, para a gente poder traçar um paralelo aqui, encarnar, entrar num corpo, num hardware, com uma genética, que era uma genética humana normal na época, talvez esse software que era a consciência, aquela consciência do Criador Jesus, né, entrar num hardware que não fosse sofisticado suficientemente, o hardware que eu estou falando, o nosso corpo físico, coisa genética, por isso que talvez ele tenha sido gerado realmente fora, para ter uma genética diferenciada, para receber aquela consciência e fazer isso. Então, assim, essa pesquisa mostra, inclusive, que alguns genes de pessoas que têm alguns... Tem gente que fala que é dom, né? Mas, enfim, que é um pouco diferente, que essa questão de ser médium, vamos dizer assim, tenham esse diferencial, porque os genes são genes que são mutados, né? E que não tem, inclusive, nos seus parentes próximos. Então, é uma coisa que eu acho muito legal. É um dado bacana para a gente começar, inclusive, a discutir. E se vocês quiserem que eu mergulhe mais nesse assunto, escrevam lá no canal do Crimel. Aliás, se inscrevam no Crimel, por favor, isso ajuda bastante, né, no canal do YouTube. E é isso aí. E vamos até o próximo vídeo, ok? Obrigado mais uma vez, gente.